E aproveitando agora ainda, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 1 também. A carta foi dirigida aos romanos, mas também é dirigida à igreja do Moriá também. A carta aos romanos, né? Capítulo 1, versículo 1, quem encontrou diga amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome desse Deus. Irmãos, eu não costumo muito fazer esboço para ministrar a palavra de Deus. Gosto muito de usar o próprio texto bíblico. Mas hoje, quando recebi a incumbência de trazer esta palavra, o Senhor me impulsionou a preparar um esboço de uma mensagem. E acompanhando o andamento do culto, acompanhando todos que assumiram essa tribuna, todos que louvaram, todos que falaram anteriormente, o Senhor me trouxe hoje aqui como profeta para confirmar tudo que já foi dito. Tudo que já foi falado aqui, eu estou aqui para confirmar que o Senhor tem colocado no meu coração uma mensagem da parte dEle para a igreja esta noite. A única coisa que foi me falado que era culto missionário. Então, automaticamente, somos impulsionados a trazer uma palavra missionária ou uma palavra que prepare uma pessoa para ser um missionário. E é isso que nós vamos ter hoje à noite. Uma palavra que nos prepara para ser, em primeiro lugar, um servo do Senhor. Assim como foi lido no texto do apóstolo Paulo, que foi chamado, e nós também fomos chamados. Lembrem que eu disse no início que a carta era para os romanos, mas também para a igreja do Moriá. Que também cada um de nós aqui fomos chamados para sermos servos do Senhor. Cada um de nós aqui fomos chamados para sermos um missionário, para poder tirar essas 200 mil pessoas que provavelmente algumas estão caminhando para o inferno, e você ser um instrumento para retirar essas almas do inferno e conduzi-las para o nosso Senhor Jesus. Quando orava hoje, conversava com o Senhor sobre o texto, o Senhor me falava muito da vida de Paulo. Um homem que anteriormente se chamava Saulo, um homem que perseguiu a igreja do Senhor, um homem que não tinha piedade, que matava os crentes, ou se ele não matava, ele mandava matar. No texto sagrado, no livro de Atos, nós vemos que quando Estevão foi apedrejado, as vestes, as capas daqueles que apedrejavam a Estevão, para ficar mais fácil, talvez eles tiraram o paletó, e todos jogavam o seu paletó aos pés de Saulo, que ainda se chamava Saulo. E esse homem tinha carta branca, tinha autorização para perseguir a igreja do Senhor. Mas ele foi um homem que, quando
para encurtar a nossa mensagem, esse homem, quando estava indo a caminho de perseguir os cristãos, ele teve um encontro com o Senhor. E esse encontro mudou a sua vida. Aquele homem que estava indo para perseguir os cristãos, naquele momento que ele se encontra com o Senhor, ele é parado, ele é barrado. E naquele encontro, ele fica cego, ele para na cidade e fica lá orando, buscando ao Senhor, porque ele teve um encontro com Deus. E quem daqui de nós ainda não teve um encontro com Deus, ainda tem a oportunidade para se encontrar com Ele antes da eternidade. Mas todos nós que já nos encontramos com Ele, assim como Saulo se encontrou, a partir daquele momento ele teve uma mudança de vida. E quando ele tem aquela mudança de vida, é como que quando é orado por ele, caem as escamas que estavam na frente dos seus olhos e impediam a visão. Impediam que ele visse um mundo diferente, impediam que ele visse os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, a operação do Senhor para a vida de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele continua daí a sua caminhada ao contrário. Em vez de perseguir cristãos, ele chamava cristãos, ele chamava pessoa para o cristianismo. E esse apóstolo, ele foi muitas vezes açoitado, apedrejado, perseguido. E na epístola aos Gálatas, no capítulo 6:17, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste. Numa outra versão ele diz: ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Literalmente, ele trazia nas suas costas as marcas dos açoites que ele tinha levado pelo nome do Senhor Jesus. Literalmente, ele trazia no seu corpo cicatrizes de machucados e feridas que foram feitas pelo nome do Senhor. E muitas vezes, hoje em dia, quando os crentes são perseguidos pelo nome do Senhor, ou talvez por uma luta, uma dificuldade, muitas vezes eles querem largar e não querem seguir a esse Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele não para, tanto que ele dizia: eu trago no corpo as marcas, eu trago no corpo as cicatrizes de ter apanhado, de ter servido ao Senhor Jesus. Mas além das cicatrizes físicas, ele trazia cicatrizes emocionais, ele trazia cicatrizes na alma, ele trazia cicatrizes no seu intelecto, ele trazia cicatrizes, ele trazia marcas visíveis na sua vida. Assim, quando muitas vezes nós nos encontramos, não sei se alguém aqui já teve essa mesma experiência, onde de se encontrar com uma pessoa e a pessoa dizer assim: ei, tu tens algo diferente. Eles não sabem que esse algo diferente é o Espírito Santo da tua vida. Eles não têm essa noção que é o Espírito Santo que está na sua vida, mas eles sabem que tem algo diferente. É uma marca que você carrega, é a marca do Espírito Santo, é a marca de Jesus. E eu anotei aqui 6 marcas que são fundamentais na vida de cada crente. Em primeiro lugar, a marca de Cristo que Paulo carregava e que todo cristão deve carregar é o amor, que já foi comentado aqui. O amor, como o próprio apóstolo escreve, ele diz que o amor supera tudo. O amor, ele supera todas as dificuldades, todas as angústias. E nós podemos olhar que existe vários tipos de amor. Nós temos o amor eros, entre um homem e uma mulher. Temos o amor ágape, o amor de Deus para com os homens. Temos o amor fraternal entre irmãos, que é esse amor fraternal que muitas vezes é deixado de lado, é esquecido, é o amor entre irmãos. Muitas vezes nós acompanhamos que muitos irmãos, nós que estamos na liderança da igreja, na frente do trabalho, acompanhamos a vida dos irmãos e vemos irmãos com dificuldades, com lutas e necessidades, que muitas vezes eles estão sentados do seu lado,
e você não sabe, você não pergunta, você não ora por esta pessoa, e esse amor fraternal que seria muitas vezes para você ter um elo de ligação com o teu irmão que senta do teu lado, e você não tem esse amor fraternal. Você que só quer saber de sair da sua casa, vir para a igreja, sentar, adorar o nome do Senhor e ir embora. E esquece que do seu lado existe um irmão que vai caminhar para o mesmo céu que você vai caminhar. E muitas vezes nós vemos necessidades. Quantas vezes em igrejas, quando dirigi a igreja, levantávamos uma oferta, levantávamos uma necessidade de uma pessoa que precisava. Nesse momento, sim, os irmãos ficavam constrangidos pela necessidade, pelo problema, mas fora isso, nós não víamos o amor fraternal entre os irmãos. Até teve um irmão nosso aqui que publicou no Facebook e diz assim: é muita paz do Senhor, para pouco me convide para ir na tua casa. É muito falar e pouco praticar. É muito falar das coisas de Deus, como foi falado hoje, que nós falamos das coisas de Deus e não praticamos as coisas de Deus. Muitas vezes nós vemos que existem pessoas que também não precisam nem ser os nossos irmãos na igreja, mas são pessoas, vizinhos, ímpios, pessoas que frequentam outras igrejas, outras denominações, mas são seres humanos que precisam da nossa ajuda, o nosso estender de mão, ou quem sabe até os missionários que precisam de um Natal melhor, de um pouco mais no seu Natal. Então muitas vezes nós esquecemos e não carregamos a maior marca que Cristo pode deixar na vida de uma pessoa, que é o amor. Essa eu considero em primeiro lugar. A segunda marca que eu vejo na vida de uma pessoa é marca de aprovação. O Tonho pode me dizer, né? A carne não vem com aquele carimbo dizendo que está aprovado. A carne foi inspecionada. Quem daqui esta noite pode ganhar o selo do Espírito Santo e dizer que está aprovado para ir morar no céu? Quem de nós aqui neste lugar pode dizer com convicção, se eu perguntar quem vai para o céu, todos vão levantar a mão? Nós temos que ser aprovados, nós temos que estar aprovados diante do Senhor, nós temos que ter um carimbo do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia Sagrada traz um dos nomes do Espírito Santo como se ele fosse um selo, onde nós somos selados, marcados para o dia que soar a trombeta. Esses que estão marcados serem arrebatados para os céus. Será que todos nós temos o selo, a marca da aprovação? Nós temos, quem sabe, a marca da promessa, a marca que Ele fez em nossas vidas, que para essa marca nós não vamos usar a carteirinha de membro da Assembleia de Deus para entrar no céu. Nós vamos entrar se nós estivermos marcados com o selo do Espírito Santo em nossas vidas. É esta a única marca que cada um de nós, mas para nós termos a marca da aprovação, nós temos que primeiro ter a marca do amor, aonde o amor flui através de nossas vidas. E se nós temos o amor, com certeza nós vamos ter a marca da aprovação em nossas vidas. E eu vou continuar a mensagem e mais para frente ainda nós vamos ver que além dessas duas marcas, além da marca da aprovação, nós vamos ter outras marcas em nossas vidas. Em terceiro lugar, nós temos a marca da mansidão. Eu digo, quer provar o crente? Dá uma fechada nele no trânsito. Ah, é verdade. Eu vou falar para os irmãos, a do mercado aí. O pastor pediu para mim contar. Tem uma história, eu não sei se é verídica, eu não me recordo, ou se é apenas uma ilustração, aonde o pastor chegou no mercado, e foi passar no mercado, e o pastor estava com uma sorte, é tipo que nem eu, assim, né? Eu e minha esposa, a gente vai fazer compra, toda a vida acaba a fita, a bobina acaba, né? Acaba a bobina, trava o sistema, acaba o troco,
E esse pastor estava no mercado, quando chegou na vez dele, acabou a bobina. Começou a dar problema na impressora e aquela moça passando um trabalho para conseguir botar aquela impressora para funcionar, para conseguir terminar a compra do pastor. Quando o pastor já estava bem irritado, quando o pastor já estava com a sua mansidão a nível 0, quando ele respira para brigar com aquela moça, ela olha e diz assim para ele: ainda bem que é você, pastor, porque se fosse outro, teria tocado a boca em mim. Cadê o espírito da mansidão na vida daquele pastor? Ou cadê o espírito de mansidão não só na vida do pastor, na vida do crente? O presbítero Antônio falou outra coisa: quer ver a marca da mansidão no crente? Bota ele para jogar bola. É verdade. Bota ele para jogar bola, bota ele num trânsito complicado, né? Aqui eu acho que não tem ninguém de Gaspar, né? Tem alguém de Gaspar aqui? Tem os irmãos de Gaspar, né? O trânsito em Gaspar, lá no centro de Gaspar, é complicado, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita mansidão. Quer ver? Quer forçar o crente? Tranca o carro na saída do culto. Tranca o carro dele na saída do culto. Você vai ver o espírito de mansidão que está na vida dele. A gente ri, a gente brinca para descontrair um pouco a nossa mensagem, mas é sério, irmãos, falta espírito de mansidão na vida de muito crente, falta espírito de mansidão na vida de muitas pessoas que se dizem crentes, pessoas que frequentam a nossa igreja. Eu já presenciei no estacionamento da nossa igreja sede situações que eu nunca imaginaria que eu iria ver. E muitos continuam dando esse testemunho fora, não tem mansidão, não são aprovados, não tem amor, não tem marca nenhum de Cristo na vida deles. Que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós esta noite. Para continuar, quarto, a marca da humildade. Eu já falei numa outra ocasião, não é o nosso broche que vai dizer o nosso status, quem nós somos, o que nós somos. Não é a nossa carteirinha de membro, não é o nosso diploma pendurado na parede que vai dizer quem somos. Como eu disse no início, não é a carteirinha de membro que vai nos levar para o céu. Não é nenhum certificado que o homem nos deu. Não é porque nós temos um pouco mais de estudos que somos melhor do que aquele que tem menos estudo. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ter a humildade, em primeiro lugar, em reconhecer a hierarquia no nosso trabalho, na nossa igreja. Como aquele ditado, quando fiz o curso de teologia, o nosso professor sempre falava que ele conheceu um diácono que era engenheiro e o pedreiro que era presbítero. E quando estava lá na obra, quem era o responsável pela obra era o engenheiro. Mas quando chegava na igreja, quem era o responsável pela obra era o presbítero, que era o pedreiro. E o engenheiro reconhecia que ele era apenas o diácono que estava para servir a igreja, servir ao Senhor e servir ao presbítero da igreja e servir ao pastor. A humildade é importante nós reconhecermos que não somos melhor que ninguém, que nós não podemos virar a cara para ninguém, por mais errado que a pessoa faça, por mais errado que a pessoa seja, por maior problema que ela possa ter. Nós não temos autonomia, nós não temos nada que nos justifique para poder virar a cara para um irmão, para poder deixar de dar uma paz do Senhor. Nós temos que ter a humildade na nossa vida, reconhecermos que estamos aqui para servir. Eu sempre digo para o nosso pastor presidente: pastor, eu estou aqui em primeiro lugar para servir a Deus.
Segundo lugar, para servir a você, pastor Newton. Em terceiro lugar, para servir ao meu pastor setorial. É quando nós reconhecemos que nós somos humildes, que nós temos que ter essa marca da humildade. É nessa hora que Jesus começa a trabalhar na nossa vida. É nessa hora que Jesus começa a nos exaltar, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós dependemos, que nós precisamos, que nós necessitamos mais e mais de Deus em nossas vidas. Se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não seremos nada. Se não for o Senhor trabalhar, se não fosse o Senhor morrer lá na cruz do Calvário, nós não seríamos nada. O que nós temos hoje é o que o Senhor nos deu. Até há pouco tempo eu conversava com um grupo de irmãos onde dizia: os piores da sociedade é esses que o Senhor pega. Aquele que passava lá na rua, alguns diziam: lá vai o bêbado, lá vai o cachaceiro, o maconheiro, lá vai o roqueiro. É esse que o Senhor pega, transforma, trabalha na vida, coloca todas essas marcas. Ele deixa-se colocar as marcas na vida dele e coloca diante da igreja para trazer a palavra dele. E eu sempre digo, eu não vejo uma igreja, eu vejo a noiva do Cordeiro. E quem daqui já foi noivo? Quem daqui já foi noiva? Ai daquele que mexe com a minha noiva. Ai daquele que mexe com o meu noivo. Nós somos a noiva do Cordeiro que Ele vai vir buscar para nós passarmos a eternidade com Ele. Se nós tivermos essas marcas que o Senhor tem nos dado, todas essas marcas existiam na vida do Paulo e tem que existir na vida de cada crente neste lugar. Parece que conforme vai chegando no final, as coisas vão apertando. A quinta marca, a marca do perdão. O orgulho é tão grande na vida das pessoas, não só na vida de quem está na igreja, mas da vida de quem não está na igreja também. O orgulho é tão grande que não nos permite pedir perdão. Eu conheci uma pessoa que era dura, mais dura que esse granito que faz esse acabamento aqui na frente, aonde que ela não pedia perdão, pedia para colocar uma pedra em cima, pedia para esquecer. Ei, nós precisamos de perdão. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar perdão. Nós temos que liberar o perdão para receber o perdão. Como o próprio Senhor fala que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Nós temos que liberar o perdão. Eu um dia assisti uma mensagem onde o pregador dizia, antes de começar a mensagem, ele dizia assim: olha para o teu irmão e pede perdão para ele. E eu sentado no banco, fiz isso. Sabe, pastor, que aquela mensagem, aquilo fluiu totalmente diferente. Totalmente diferente. A mensagem fluiu, não só em mim, mas na igreja toda. E um tempo depois, eu pastoreando igreja, num dia de tarde, trabalhando, conversando com Deus, e Deus falou para mim fazer a mesma coisa, e eu fiz a mesma coisa. E quando chegou no final do culto, que daí a gente fica aqui na frente, alguns irmãos vêm conversar, uma irmã veio e disse assim: pastor, a minha irmã já estava muito tempo sem conversar comigo, hoje ela pediu perdão para mim, me deu um abraço, nós os perdoamos. Na hora do convite, quando você fez o convite, nós dois viemos para frente. Hoje foi quebrado essa falta de perdão. É isso que nós precisamos em nossa vida, liberar o perdão. Liberar o perdão para as pessoas que talvez estão longe. Nós não temos oportunidade de ir lá e pedir perdão, mas em nossas orações temos que liberar o perdão. Em nossas orações pedir o perdão para Deus. A partir desse momento, quando nós começamos a liberar o perdão,
é como se fosse feita uma limpeza no nosso organismo, na nossa vida, tirando tudo que é de ruim, tirando da nossa alma, tirando do nosso espírito, limpando, fazendo como se fosse uma hemodiálise na nossa alma, tirando todas as impurezas que circulam dentro do nosso ser, liberando perdão e pedindo perdão. Vamos correr a 6ª marca, a última marca que todo cristão deve carregar, é a obediência. A última marca. O próprio Senhor fala: se nós não podemos amar o nosso próximo que está do nosso lado, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Se nós não obedecemos às nossas lideranças, se nós não obedecemos os nossos superiores no nosso trabalho, como nós vamos obedecer a um Deus que nós não enxergamos? Muitos sentem a presença do Senhor, muitos sentem Deus, muitos até ouvem Deus falar, mas muitos ainda não tiveram essa experiência de ouvir Deus falar, de sentir a presença dEle. Eu sempre digo que nós sabemos que Deus está aqui. A Bíblia nos assegura a sua presença. Mas quantos que conseguem sentir a presença do Senhor? Quantos que conseguem sentir que o Senhor está do nosso lado? Que o Senhor está caminhando? Mas voltando à marca, a marca da obediência é fundamental em nossas vidas. Os filhos obedecendo os pais. Importante. Hoje em dia parece que os valores estão invertidos. Não é mais os filhos que têm que obedecer aos pais, é os pais que obedecem aos filhos. É os filhos que mandam, que dizem o que o pai tem que fazer. Não é o pai que diz para o filho o que ele tem que obedecer, o que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer. E muitas vezes, é difícil obedecer porque nós temos a nossa vida já, a nossa independência, a nossa empresa, onde nós trabalhamos, onde muitas vezes nós não queremos obedecer ordens de superiores. Mas a partir do momento que nós formos obedientes, a marca de Cristo transparece em nossa vida. Para concluir, eu trabalhei numa empresa aonde ninguém que trabalhava naquela empresa era crente. Aonde que, quando eu passei a experiência, um dos donos da empresa, que sempre estava com a gente ali, ele disse para mim, olha rapaz, eu gostei muito do teu trabalho, por isso que tu passou na experiência. Eu gostei porque quando eu chego para você e mando você fazer alguma coisa, você larga tudo que está fazendo e vai fazer o que eu pedi. Você me obedece. Porque o outro funcionário que estava lá, quando o patrão chegava e dizia assim, ei, eu preciso que tu faça isso para mim. Ele olhava o patrão e dizia assim, a hora que eu terminar o meu serviço aqui, eu faço isso para ti. A obediência abre portas. A obediência transforma no nosso trabalho. Uma coisa que eu não tenho o hábito de dizer é aonde eu vou, aonde eu trabalho, que eu sou crente. Eu não digo que sou crente. Eu mostro que sou crente. Eu prefiro mostrar. Eu prefiro trazer na minha vida as marcas de Cristo, para que as pessoas olhem e vejam a diferença. Para que as pessoas olhem, as pessoas convivam comigo e vejam que eu sou diferente. Lembram que no início da mensagem eu disse, para que nós possamos mostrar que somos diferentes, para que as pessoas pudessem olhar para nossas vidas e dizer assim, você é diferente, você tem algo diferente, para que as pessoas possam dizer assim, ei, eu quero esse Jesus que você serve, eu quero esse Jesus que você tem, eu quero seguir esse Jesus que você tem. Vamos nos colocar de pé. As marcas de Cristo são necessárias na vida do crente. Em primeiro lugar,
para garantir a nossa salvação. Porque se começar a faltar essas marcas na nossa vida, a nossa salvação vai ficar meia pendente. Em segundo lugar, essas marcas vão ser mensagens, onde você não vai precisar falar uma palavra. As tuas marcas, o teu testemunho, vai ajudar a salvar almas. O teu testemunho vai ser um testemunho missionário, onde as pessoas vão olhar para você e vão querer servir esse mesmo Deus que você serve. Vão querer ir para a mesma igreja que você vai. Vão querer estar contigo na tua casa, na tua igreja, do teu lado. É neste momento que Deus vai nos usar. E quem sabe mais ainda, para pregar a palavra dele. Temos alguém aqui esta noite, o tempo está corrido, temos alguém aqui esta noite que quer receber uma oração, que foi tocado por esta palavra. Alguém que queira receber uma oração, talvez não pela mensagem que foi pregada, mas foi tocado por algo que precisa do Senhor. Temos alguém aqui esta noite? Eu não vou insistir. Já vou passar a palavra para o nosso pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui neste lugar. E que o Senhor venha operar em nossas vidas para gerar marcas, para que possamos servir de testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo.